O homem tremia nu enquanto o ferro marcava sua pele. Lágrimas escorriam por seu rosto ao sentir o símbolo imperial gravado onde jamais poderia mostrar. Isto era apenas o começo. O homem de joelhos diante do nobre carolíngio tinha nome: Aldrich, antigo líder saxão que havia ousado questionar o novo tributo imposto à sua aldeia. O salão estava iluminado apenas por tochas que lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra fria. O ar cheirava a cera de vela, suor e medo. Os nobres carolíngios reunidos em semicírculo observavam com expressões impenetráveis enquanto o ritual prosseguia. O silêncio era quebrado apenas pelo crepitar do fogo e pelos gemidos abafados de Aldrich. O Marquês Lothar, representante direto do imperador nas terras recém-conquistadas da Saxônia, vestia não a armadura de batalha, mas trajes cerimoniais adornados com símbolos que mesclavam elementos cristãos e outros mais antigos, de origens pagãs que a Igreja preferia ignorar. Em sua mão, o ferro em brasa não era um instrumento de guerra, mas uma ferramenta de dominação muito mais insidiosa. A ponta incandescente formava o monograma imperial, as mesmas iniciais que decoravam moedas e documentos oficiais, agora transformadas em instrumento de humilhação íntima. Este é o ritual da marca oculta, anunciou o clérigo que auxiliava a cerimônia, sua voz monótona ecoando nas paredes de pedra, pela qual o corpo do rebelde é consagrado ao serviço perpétuo do império, não através da morte, que seria misericordiosa demais, mas através da submissão total. Suas palavras não eram dirigidas a Aldrich, que mal entendia o latim formal utilizado, mas aos nobres menores e funcionários presentes, uma lição viva sobre as consequências da desobediência. A marca foi aplicada não em seu rosto ou mãos, onde poderia ser vista e talvez despertar simpatia, mas em locais que permaneceriam ocultos sobre as roupas, o interior das coxas, as nádegas, as costas baixas. Locais onde a dor seria intensa e a cicatrização lenta, mas que ninguém além de sua esposa jamais veria. Este era o requinte da crueldade carolíngia. As marcas serviam como lembrança constante, privada e inescapável da submissão. A cada movimento, ao sentar-se para as refeições com a família, ao deitar-se para dormir, Aldrich sentiria o império gravado em sua carne. Quando o ritual da marcação foi concluído, Aldrich permaneceu de joelhos, tremendo. Mas o Marquês Lothar apenas sorriu levemente, um gesto que enviou calafrios pela espinha dos presentes. Agora começa o verdadeiro ritual, disse ele, enquanto os serviçais traziam para o centro do salão um objeto coberto por um tecido de veludo negro. O pano foi removido, revelando uma estrutura que parecia um pequeno trono de madeira, mas cujo assento era formado por dezenas de pequenas hastes metálicas elevadas, não afiadas o suficiente para perfurar a pele, mas posicionadas de forma a causar extremo desconforto. Era o que os registros secretos carolíngios chamavam de trono da recordação. Tronus reminiscentia, projetado para infligir dor contínua, sem causar sangramento ou danos permanentes. Levante-se, saxão, ordenou Lothar. Seu lugar de honra o aguarda. 2 guardas ergueram Aldrich pelos braços e o conduziram até o trono. Sente-se e recite o juramento de lealdade que lhe foi ensinado.
Aldrich foi forçado a sentar-se sobre as hastes metálicas, o peso de seu corpo pressionando os pontos já sensíveis pelas queimaduras recentes contra o metal frio. Seu rosto contorceu-se em agonia silenciosa, enquanto começava a recitar as palavras em latim que havia sido forçado a memorizar nas semanas anteriores. Eu, que nada sou diante da glória do Império Carolíngio, ofereço meu corpo, minha alma e minha dignidade ao serviço perpétuo de nosso Senhor Imperador. A recitação durou quase 1 hora. Cada vez que Aldrich hesitava ou errava uma palavra, a um guarda batia um pequeno martelo em um sino de prata, e ele era obrigado a recomeçar desde o início. O juramento, cuidadosamente elaborado por teólogos e juristas imperiais, continha não apenas promessas de lealdade, mas confissões humilhantes de inferioridade racial, cultural e moral dos saxões perante os francos. Incluía também cláusulas que comprometiam não apenas Aldrich, mas toda sua linhagem a serviços específicos ao Império por gerações. Enquanto isso ocorria no salão principal do castelo, outro ritual ainda mais perturbador acontecia nas câmaras subterrâneas. Hilda, esposa de Aldrich, havia sido trazida secretamente ao castelo dias antes. Ela não sabia que seu marido estava sendo submetido ao ritual no andar superior. Na câmara iluminada por velas azuis, cor escolhida especificamente por seu efeito psicológico desestabilizador, Hilda enfrentava o ritual da inversão de virtude. Uma mulher nobre carolíngia de meia-idade, conhecida apenas como Lady Ravenna, preservanava o procedimento. Seu rosto era uma máscara de serenidade estudada, que contrastava com a crueldade de suas ações. Você é conhecida em sua aldeia como uma mulher de virtude, disse ela em tom conversacional, enquanto circulava ao redor de Hilda, que estava sentada em uma cadeira simples de madeira. Uma curandeira respeitada, uma conselheira procurada por muitos. Este reconhecimento lhe dá influência, e influência pode ser problemática para o Império. Hilda permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão. Não era a primeira mulher de sua aldeia a desaparecer temporariamente, apenas para retornar dias depois, mudada, silenciosa, incapaz de olhar os vizinhos nos olhos. O procedimento é simples, continuou Lady Ravenna. Você escolherá 3 virtudes pelas quais é conhecida: honestidade, castidade, sabedoria, o que for. E para cada uma confessará publicamente o oposto. Não se preocupe com a credibilidade. Nossos escribas são talentosos em criar detalhes convincentes. Quando Hilda começou a protestar, Lady Ravenna ergueu a mão, silenciando-a com um gesto. Recusar não é uma opção. Se preferir, podemos criar uma confissão muito mais elaborada, envolvendo seus filhos, talvez. A ameaça era clara. Hilda fechou os olhos por um momento, depois assentiu lentamente. Começava assim o processo de destruição sistemática de sua reputação, uma morte social meticulosamente orquestrada. Nos próximos dias, seria obrigada a praticar sua confissão repetidamente, sob a supervisão de especialistas em retórica que garantiriam que cada palavra, cada gesto e expressão facial transmitisse a máxima vergonha e culpa autênticas. Ao término deste período, seria devolvida à sua aldeia, no mesmo dia em que seu marido retornaria, onde recitaria sua confissão na praça central, diante de todos que a conheciam e respeitavam.
O espelho da vergonha, um documento detalhando suas supostas transgressões, já estava sendo preparado para distribuição nas aldeias vizinhas. Dentro de semanas, seu nome seria sinônimo de desgraça em toda a região. Enquanto isso, nas profundezas das florestas saxônicas, outro aspecto do sistema de controle carolíngio estava em andamento. Gisbert, um velho druida que havia sobrevivido às campanhas de conversão forçada, escondendo-se nas florestas mais densas, foi finalmente capturado por caçadores de recompensa a serviço do Império. Sua captura não foi anunciada publicamente, pois, oficialmente, não existiam mais praticantes das antigas religiões nas terras conquistadas. Gisbert foi levado não a um castelo, mas a uma antiga pedreira abandonada que havia sido convertida em um dos muitos centros de reorientação espiritual espalhados pelo território imperial. Ali seria submetido ao batismo do corpo desperto, um ritual especificamente desenvolvido para quebrar a resistência dos últimos representantes das tradições pagãs. O ancião foi conduzido por um corredor escavado na rocha, suas mãos amarradas à frente do corpo com cordas, abençoadas por bispos, supostamente para neutralizar quaisquer poderes mágicos. A câmara principal da pedreira havia sido transformada em uma paródia grotesca de uma capela cristã, com símbolos religiosos distorcidos e propositalmente invertidos, não em homenagem ao diabo, como acusariam heresias posteriores, mas para criar um ambiente de profunda desorientação psicológica. No centro do espaço havia um tanque circular escavado na própria rocha, preenchido com um líquido que, mesmo na penumbra, era possível perceber não ser água comum. Seu odor acre e penetrante fazia arder os olhos e narinas. Era uma mistura cuidadosamente preparada de vinagre forte, ervas urticantes, sal grosso e outros ingredientes mantidos em segredo, designada para causar dor intensa ao contato com a pele sem deixar danos permanentes visíveis. "O velho mundo morre hoje em você", disse o sacerdote que supervisionava o ritual, seu rosto parcialmente oculto por um capuz. "E você renascerá como um verdadeiro filho da Igreja e súdito do Império." Sua voz não continha ódio ou raiva, apenas a certeza burocrática de quem executa uma tarefa rotineira. Gisbert foi despido de suas vestes tradicionais, que seriam queimadas diante de seus olhos, e forçado a entrar no tanque. A dor foi instantânea e avassaladora, como milhares de agulhas perfurando cada centímetro de sua pele simultaneamente. O líquido foi formulado para penetrar especialmente nas membranas mucosas e feridas abertas, amplificando a sensação de queimação. Diferente dos batismos cristãos convencionais, este ritual pervertido não era rápido. Gisbert seria mantido imerso por horas, enquanto recitavam para ele textos sagrados cristãos, intercalados com denúncias das antigas crenças. Periodicamente, permitiriam que levantasse brevemente a cabeça para respirar, mas nunca o suficiente para recuperar plenamente o fôlego. Esta alternância cuidadosamente calibrada entre asfixia parcial e dor intensa era projetada para induzir um estado alterado de consciência que os carolíngios acreditavam tornar a mente mais suscetível à doutrinação. Ao fim do ritual, que duraria até o amanhecer, Gisbert não seria apenas fisicamente derrotado, mas espiritualmente quebrado.
Aqueles que sobreviviam ao batismo do corpo desperto frequentemente perdiam toda a conexão com suas memórias e conhecimentos anteriores, um efeito que os documentos carolíngios descreviam clinicamente como purificação da alma, mas que na realidade era resultado de trauma neurológico severo causado pela combinação de dor extrema, privação de oxigênio e exaustão. Nos anos seguintes, Gisbert seria exibido nas aldeias como exemplo do poder da conversão cristã, um antigo druida que agora pregava fervorosamente contra as mesmas tradições que uma vez defendeu. Poucos perceberiam que o homem de olhar vazio e discurso mecânico era apenas uma casca do sábio que havia sido. E assim, através destes e inúmeros outros rituais igualmente perturbadores, o Império Carolíngio estabelecia seu domínio não apenas sobre os territórios físicos, mas sobre as mentes e almas de seus súditos. O gênio particular deste sistema de controle estava em sua invisibilidade. Diferente das execuções públicas e torturas espetaculares de eras posteriores, as tradições íntimas perturbadoras dos carolíngios não deixavam evidências óbvias, apenas cicatrizes psicológicas que se transmitiriam através de gerações, moldando sociedades inteiras em padrões de submissão que perdurariam muito além da queda do próprio império. A pedra angular do sistema de controle carolíngio era sua capacidade de manter a população em constante estado de vigilância interna, uma paranoia cultivada que transformava cada indivíduo em seu próprio carcereiro. Este fenômeno era particularmente evidente na aldeia de Wolfenstein, nas fronteiras orientais do Império, onde o impacto dos rituais de subjugação havia atingido seu ápice de eficiência. 3 meses haviam se passado desde que Aldrich e Hilda retornaram à comunidade, transformados pelas experiências às quais foram submetidos no Castelo Imperial. O efeito de sua transformação havia se espalhado como uma doença silenciosa entre os habitantes. Nas primeiras luzes da manhã, enquanto o orvalho ainda cobria os campos de centeio, um grupo de aldeões se reuniu no celeiro comunal. A atmosfera era tensa, carregada de suspeitas e medo mal disfarçado. No centro do círculo formado pelos presentes estava Klaus, um ferreiro de meia-idade conhecido por sua habilidade com metais e, até recentemente, por sua disposição para questionar os tributos cada vez mais pesados exigidos pelos coletores imperiais. Encontramos isto escondido entre suas ferramentas, declarou Werner, o ancião da aldeia. Sua mão trêmula, erguendo um pequeno amuleto esculpido em osso, um símbolo do antigo culto pagão que havia predominado na região antes da cristianização forçada. O objeto em si era inofensivo, provavelmente um artefato familiar preservado por gerações, mas sua mera posse havia se tornado evidência suficiente para acusações de heresia e traição ao império. O rosto de Klaus empalideceu. Não era necessário explicar as consequências. Todos ali haviam testemunhado a confissão pública de Hilda e visto a transformação de Aldrich, antes um líder respeitado, agora um homem de olhar vazio que se encolhia à mera menção dos representantes imperiais. "Isso não é meu", protestou Klaus, mas sua voz carecia de convicção. Não importava realmente a quem pertencia o amuleto. O sistema carolíngio havia instilado na comunidade a compreensão de que acusações, uma vez feitas, raramente eram revertidas. Werner suspirou pesadamente. "Sabe o que precisa ser feito, Klaus. Você mesmo ajudou a estabelecer as regras após o retorno de Aldrich." E de fato Klaus sabia.
Nas semanas seguintes ao retorno do casal submetido aos rituais imperiais, a própria comunidade havia implementado um sistema preventivo de autovigilância, na esperança desesperada de que, policiando-se rigorosamente, poderiam evitar novas intervenções diretas dos carolíngios. Este sistema incluía a prática do que chamavam de confissão preventiva, confessio praeventiva, uma versão local e atenuada do ritual imperial ao qual Hilda havia sido submetida. Sem mais protestos, Klaus caminhou até o centro do círculo. Suas mãos, fortes e calejadas por décadas de trabalho com o martelo e a bigorna, agora tremiam levemente. Ajoelhou-se sobre o chão de terra batida e começou a recitar a fórmula que havia se tornado tristemente familiar nas últimas semanas. Eu, que sou indigno da misericórdia imperial, confesso diante de meus iguais que abriguei pensamentos e objetos contrários à vontade do imperador e aos ensinamentos da verdadeira fé. O que se seguiu foi uma autoacusação elaborada de heresias que Klaus provavelmente nunca havia considerado, de conspirações que nunca havia tramado e de pensamentos subversivos que nunca havia nutrido. Esta era a essência perversa do sistema. A confissão não precisava corresponder a crimes reais, apenas estabelecer publicamente a culpabilidade do indivíduo e reforçar a onipresença do poder imperial. A comunidade havia aprendido, através do sofrimento de Aldrich e Hilda, que era melhor confessar crimes imaginários voluntariamente do que ser acusado oficialmente de transgressões reais. Ao término da confissão, Werner aproximou-se com um pequeno recipiente de cerâmica contendo uma mistura de cinzas, vinagre e ervas amargas, uma versão local da substância usada no batismo do corpo desperto, mas suficientemente diluída para causar apenas desconforto temporário em vez de agonia prolongada. Com os dedos, desenhou na testa de Klaus o monograma imperial, marcando-o simbolicamente como transgressor penitente. Por 7 dias você usará esta marca, declarou Werner, sua voz firme, mascarando o desgosto que sentia por seu próprio papel neste teatro de subjugação. Durante este tempo, nenhum membro da comunidade falará com você além do absolutamente necessário. Sua esposa e filhos dormirão na casa comunal. Suas refeições serão tomadas sozinho, após todos os outros terem terminado. Ao amanhecer e ao anoitecer, você recitará publicamente sua confissão na praça central. Os presentes observavam em silêncio, rostos impassíveis, escondendo uma mistura complexa de emoções, alívio por não serem eles no lugar de Klaus, culpa por participarem da perpetuação do sistema e o terror sempre presente de que, não importava quão diligentemente se policiassem, os verdadeiros agentes imperiais poderiam chegar a qualquer momento para implementar versões muito mais severas destes rituais. O que nenhum deles sabia, nem mesmo Werner, era que entre os presentes estava Dietrich, um dos olhos do imperador, recrutado meses antes durante uma viagem à cidade mercantil mais próxima. Dietrich observava os procedimentos com satisfação oculta. Seu relatório ao supervisor regional destacaria como a aldeia havia internalizado eficientemente os mecanismos de controle, tornando intervenções diretas desnecessárias. Era o triunfo final do sistema carolíngio. Comunidades que se tornavam suas próprias carcereiras, implementando versões locais dos rituais de submissão por iniciativa própria, motivadas apenas pelo medo de algo pior. Enquanto isso, a 3 dias de viagem dali, na fortaleza provincial que servia como centro administrativo regional, uma cerimônia de natureza muito diferente estava em andamento.
O salão principal do castelo havia sido preparado para o que os documentos oficiais descreviam como ritual de elevação e integração, ritus elevatinis et integrationis. Os convidados, todos membros da nobreza carolíngia menor ou representantes das elites locais cooptadas, aguardavam em silêncio expectante, dispostos em semicírculo ao redor de um espaço central, onde uma plataforma baixa havia sido erguida, coberta com tecidos finos nas cores imperiais. As pesadas portas de carvalho abriram-se para admitir a figura imponente do conde Adalard, governador provincial recentemente nomeado pelo próprio imperador. Ao seu lado caminhava Radulf, antigo chefe tribal germânico que havia sido um dos primeiros líderes locais a aceitar a dominação carolíngia. Nos 15 anos desde sua submissão inicial, Radulf havia ascendido gradualmente na hierarquia imperial, servindo como intermediário valioso entre os conquistadores e as populações subjugadas. Disposto a implementar as políticas mais severas em troca de privilégios pessoais. O que estava prestes a ocorrer era um dos rituais mais insidiosos do arsenal carolíngio, a incorporação formal de um líder nativo ao círculo interno do poder imperial. Um processo que exigia a demonstração pública de submissão total, não apenas política, mas íntima e psicológica. Era, essencialmente, uma cerimônia de humilhação transformada em honraria, projetada para garantir que mesmo aqueles elevados a posições de relativo poder nunca esquecessem sua fundamentalmente posição subordinada. Hoje, anunciou o conde Adalard, sua voz ressoando pelo salão silencioso, testemunhamos a elevação de nosso leal servidor Radulf à posição de vicários imperiales, com autoridade para administrar justiça e coletar tributos em nome do império nas terras orientais. Um murmúrio de aprovação educado percorreu a assembleia. Radulf mantinha o olhar fixo adiante, seu rosto, uma máscara cuidadosamente composta. Conhecia o preço da elevação que estava prestes a receber. Um preço que havia sido comunicado a ele em privado semanas antes, dando-lhe tempo para considerar se a posição e os privilégios compensavam o que seria exigido. Como é tradição, continuou Adalard, aquele que é elevado deve primeiro demonstrar sua completa submissão à vontade imperial através do ritual do despojamento voluntário. A um sinal seu, 2 assistentes aproximaram-se portando uma grande bacia de prata contendo um líquido escuro e aromático, uma mistura de vinho, ervas e substâncias cujos nomes não eram pronunciados publicamente. Outro assistente trouxe um pequeno cofre de madeira entalhada, que foi aberto para revelar um conjunto de instrumentos delicados de prata e marfim, cujo propósito exato era conhecido apenas pelos iniciados nos mistérios da administração imperial. O que se seguiu foi um ritual de humilhação meticulosamente coreografado, no qual Radulfo foi obrigado a consumir a mistura preparada, que continha substâncias ligeiramente alucinógenas para facilitar a submissão psicológica e depois submeter-se a uma série de atos simbólicos que representavam o abandono de sua identidade anterior. Seu cabelo, mantido longo na tradição de seu povo, foi cortado e queimado em um pequeno braseiro. Suas vestes tradicionais foram removidas peça por peça, cada uma acompanhada por uma recitação ritual na qual renunciava a aspectos específicos de sua herança cultural.
O clímax do ritual, a parte que não seria registrada em nenhum documento oficial, mas que constituía o verdadeiro núcleo da cerimônia, envolvia a aplicação dos instrumentos do cofre em partes íntimas do corpo, não para causar dor extrema, mas para infligir uma forma de humilhação que seria lembrada visceralmente a cada momento de privacidade futura. Era uma marca invisível, conhecida apenas pelo marcado e pelos que aplicavam a marca, simbolizando a penetração do poder imperial até os recantos mais pessoais da existência. Ao término desta parte do ritual, Radulf, agora em estado alterado de consciência devido às substâncias ingeridas, foi revestido com as roupas oficiais de sua nova posição, túnicas ricamente bordadas nos estilos carolíngios, completamente estrangeiras à sua cultura nativa. Um anel de ouro com o selo imperial foi colocado em seu dedo e um colar cerimonial ao redor de seu pescoço, símbolos externos de um poder que, como todos os presentes compreendiam implicitamente, era apenas emprestado e condicional à sua contínua submissão. «Levante-se, vicários imperiales!» declarou finalmente o conde Adalhart, estendendo a mão para ajudar Radulf a erguer-se. Que sua lealdade ao Império nunca vacile, assim como nossa confiança em você permanecerá inabalável. Os presentes aplaudiram educadamente, muitos deles tendo passado por versões variadas do mesmo ritual em suas próprias ascensões. O sistema perpetuava-se assim. Aqueles que haviam sido humilhados tornavam-se os humilhadores, cada camada da hierarquia imperial ligada por experiências compartilhadas de degradação que criavam uma forma perversa de solidariedade. E Radulf, como todos antes dele, implementaria agora os mesmos rituais em outros, convertendo sua própria humilhação em poder sobre subordinados, em um ciclo contínuo de trauma institucionalizado. Longe dali, em um mosteiro isolado nas montanhas que marcavam a fronteira ocidental do Império, uma forma completamente diferente de ritual de subjugação estava sendo desenvolvida e refinada. O mosteiro de São Cipriano não aparecia em mapas oficiais e recebia poucos visitantes. Oficialmente dedicado à preservação de manuscritos antigos, seu verdadeiro propósito era muito mais sinistro. Servia como laboratório experimental para o desenvolvimento de novas técnicas de controle psicológico, dirigido por um grupo seleto de clérigos com formação tanto teológica quanto médica. Nas profundezas do complexo monástico, além das bibliotecas e scriptorium acessíveis aos raros visitantes, existia uma rede de câmaras subterrâneas onde os trabalhos especiais eram conduzidos. Era nestas câmaras que o que viria a ser conhecido entre os iniciados como o procedimento da dissolução da vontade, processus dissolutionis voluntatis, estava sendo aperfeiçoado. Naquela manhã específica, um novo sujeito havia sido trazido para as câmaras. Magnus, um comerciante próspero de origem franca que havia cometido o erro fatal de criticar abertamente a crescente carga tributária imperial. Em circunstâncias normais, tal transgressão resultaria em punições convencionais, confisco de propriedades, talvez flagelação pública. Mas Magnus possuía conexões extensas na comunidade mercantil internacional, tornando-o um candidato ideal para uma forma mais sutil de retribuição, uma que não apenas o punisse, mas o transformasse em um instrumento útil para o Império. A sala onde Magnus foi conduzido, amarrado e com os olhos vendados, não se parecia com uma câmara de tortura convencional.
Era um espaço circular com paredes de pedra lisa, sem jandelas, iluminado por lâmpadas de óleo posicionadas de forma a criar padrões específicos de luz e sombra. No centro havia não instrumentos de tortura, mas uma cadeira confortavelmente estofada, projetada para manter o ocupante em uma posição específica por longos períodos sem causar desconforto físico extremo. O irmão Severin, principal arquiteto do procedimento, aguardava pacientemente enquanto os guardas posicionavam Magnus na cadeira e prendiam seus braços e pernas com correias de couro macio, firmes o suficiente para restringir movimento significativo, mas não tão apertadas a ponto de causar dor ou cortar a circulação. A venda foi removida de seus olhos, revelando um homem de meia idade com expressão de fúria e indignação. "O que é isto?" Sou um cidadão livre do Império. Exijo saber do que sou acusado, protestou Magnus, sua voz ecoando nas paredes de pedra. Severin observou-o com interesse clínico, como um artesão avaliando a matéria-prima com a qual trabalharia. "Não há acusações formais, mestre Magnus", respondeu calmamente. "Você está aqui para participar de um processo de reorientação espiritual e cognitivo. Sua colaboração facilitará grandemente o procedimento, mas não é estritamente necessária." Nos dias que se seguiriam, Magnus seria submetido a um regime meticulosamente projetado que combinava privação sensorial, manipulação do sono, exposição a estímulos cuidadosamente selecionados e o que os documentos do mosteiro descreviam eufemisticamente como reestruturação dialética, um processo de interrogatório prolongado projetado não para extrair informações, mas para desestabilizar e eventualmente desintegrar as estruturas fundamentais de crença e identidade do sujeito. O primeiro estágio, já em andamento, preservado de dissolução primária. Magnus seria mantido na cadeira por períodos crescentes, inicialmente algumas horas, eventualmente estendendo-se a dias inteiros. Durante este tempo, seria exposto a recitações monótonas de textos teológicos intercalados com afirmações contraditórias sobre sua própria identidade e história pessoal. Periodicamente, estas recitações seriam interrompidas por sons de volume e tonalidade variáveis, desde sussurros quase inaudíveis até estridências ensurdecedoras, projetados para impedir que seu cérebro se adaptasse a qualquer padrão previsível. Refeições e água seriam fornecidas em intervalos irregulares, nunca permitindo que Magnus desenvolvesse um senso de passagem de tempo. A comida seria deliberadamente insípida, mas ocasionalmente conteria substâncias amargas ou extremamente doces, criando outra camada de imprevisibilidade sensorial. Privação de sono seria implementada sutilmente, nunca permitindo períodos de descanso superiores a 2 horas consecutivas. O segundo estágio, a reconstrução dirigida, começaria quando Magnus demonstrasse sinais consistentes de desorientação e ruptura cognitiva, geralmente após 5 a 7 dias, embora o período variasse conforme a resistência individual. Neste estágio, Severin assumiria o papel de âncora cognitiva, apresentando-se como fonte de estabilidade e clareza em meio ao caos sensorial e psicológico no qual Magnus estaria imerso. Através de conversas aparentemente compassivas, Severin introduziria gradualmente uma narrativa alternativa sobre a identidade e propósito de Magnus. Não como um comerciante independente injustiçado pelo Império, mas como um servo leal que havia temporariamente se desviado devido a influências externas malignas.
Cada pequena aceitação desta narrativa seria recompensada com confortos modestos, um travesseiro macio, uma refeição saborosa, algumas horas de sono ininterrupto, criando uma associação psicológica poderosa entre conformidade e alívio. O estágio final, a solidificação, envolveria a criação de uma nova identidade completa, intruindo memórias falsas implantadas através de técnicas sofisticadas de sugestão desenvolvidas pelos monges ao longo de décadas de experimentação. Ao término do processo, que duraria aproximadamente 1 mês, Magnus não apenas aceitaria seu novo papel como agente dedicado do Império, mas seria incapaz de acessar conscientemente suas memórias originais ou motivações anteriores. Quando eventualmente retornasse à sua vida anterior, sua rede de contatos comerciais permaneceria intacta, mas seria agora sutilmente redirecionada a serviço dos interesses imperiais. Relataria regularmente a Severin sobre conversas com mercadores estrangeiros, identificaria possíveis focos de dissidência e, ocasionalmente, realizaria pequenas tarefas específicas, alterando ligeiramente termos de contratos, disseminando rumores estratégicos ou influenciando sutilmente decisões comerciais de maneiras que beneficiariam o Império. O mais perturbador era que, diferente das vítimas de torturas convencionais, Magnus nunca desenvolveria consciência de sua própria condição. Acreditaria sinceramente em sua lealdade ao Império, experimentando-a como uma escolha pessoal livremente feita, não como resultado de manipulação externa. Esta sinceridade aparente tornava agentes como ele infinitamente mais valiosos do que informantes convencionais, que sempre carregavam o peso psicológico de sua própria traição. O irmão Severin contemplou estas possibilidades enquanto observava Magnus em seus estágios iniciais de resistência. Quantos como ele já haviam passado por estas câmaras, emergindo transformados, mas externamente idênticos, para retornar às suas comunidades como instrumentos involuntários do Império. Os registros eram mantidos em códigos elaborados, conhecidos apenas pelo abade e por Severin, mas estimavam que nos 20 anos desde o estabelecimento do mosteiro, centenas haviam sido reorientados com sucesso variável. Começaremos com um exercício simples de contemplação, disse Severin em tom suave, sentando-se em um banco baixo diante de Magnus. Repita comigo. Meus pensamentos não são inteiramente meus. Recuso-me a participar desta loucura, protestou Magnus, tentando inutilmente libertar-se das amarras. Severin apenas sorriu levemente. Como quiser, temos todo o tempo do mundo, mestre Magnus, todo o tempo do mundo. A alguns quilômetros do mosteiro, em uma pequena ermida estabelecida junto a uma antiga fonte considerada sagrada pelos habitantes pré-cristãos da região, outro aspecto do sistema de controle carolíngio manifestava-se de forma mais sutil. Ali vivia a irmã Hildegard, uma mulher de idade avançada, cuja reputação de sabedoria e poderes curativos atraía peregrinos de todas as regiões circundantes. O que poucos sabiam era que Hildegard servia como que os documentos secretos carolíngios descreviam como receptáculo de confissões, receptaculum confessionum, um agente especial cujo papel era extrair informações através da manipulação da vulnerabilidade espiritual e física dos que buscavam sua ajuda. Sua posição representava uma das inovações mais sofisticadas do sistema, a cooptação e perversão das tradições de cura e aconselhamento espiritual para servir aos interesses de vigilância imperial.
Naquela tarde, uma jovem mulher chamada Gertrude havia chegado à ermida. Esposa de um armeiro que fornecia equipamentos para a guarnição imperial local, Gertrude sofria de uma condição debilitante que nenhum médico conseguira diagnosticar adequadamente. Dores nas articulações, fadiga extrema e episódios de confusão mental que vinham e iam sem padrão aparente. «Venha, minha filha», disse Hildegard gentilmente, conduzindo a visitante para o interior da pequena estrutura de pedra. O espaço era propositalmente acolhedor. Ervas secas pendiam do teto de palha. Um pequeno fogo crepitava em uma lareira central, e o aroma de incensos cuidadosamente selecionados criava uma atmosfera de paz e segurança. «Conte-me o que a aflige». Enquanto Gertrude descrevia seus sintomas, Hildegard escutava atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas aparentemente triviais sobre os hábitos de seu marido, as pessoas que frequentavam sua casa, conversas que pudesse ter ouvido enquanto visitantes discutiam negócios com ele. A técnica era quase imperceptível, intercalar questões médicas legítimas com sutis sondagens de inteligência, tudo sobre o manto de cuidado holístico. «Para curar o corpo, precisamos primeiro entender o espírito», explicou Hildegard, preparando uma infusão de ervas enquanto falava. «E o espírito é moldado pelas pessoas que nos cercam, pelas palavras que ouvimos, pelos segredos que guardamos». A infusão que ofereceu a Gertrude continha propriedades medicinais genuínas que aliviariam temporariamente seus sintomas, mas também incluía uma pequena quantidade de substâncias que induziam um leve estado de sugestibilidade e relaxamento das inibições. Não era diferente, em princípio, das técnicas utilizadas no mosteiro de São Cipriano, apenas aplicadas com sutileza infinitamente maior e em contexto aparentemente benevolente. Agora, enquanto a medicina faz seu trabalho, continuou Hildegard, sentando-se próximo a Gertrude e tomando suas mãos entre as suas, vamos falar sobre o que realmente pesa em seu coração. O que você ouve quando os homens visitam seu marido para discutir suas encomendas? Que nomes são mencionados? Que lugares? Que planos? E assim, sob o pretexto de cura espiritual, mais uma peça de informação seria adicionada ao vasto quebra-cabeça de vigilância que sustentava o Império Carolíngio. Hildegard não era uma torturadora, nem mesmo uma interrogadora no sentido convencional. Era algo potencialmente mais perigoso. Uma figura de confiança, cujo papel era converter essa confiança em inteligência utilizável. Se alguma informação de valor significativo emergisse da conversa, seria codificada em símbolos aparentemente inocentes, em cartas enviadas a um sobrinho em um monastério próximo. Na realidade, um ponto de coleta para a rede de informação imperial. As práticas de controle e subjugação do Império Carolíngio não se limitavam a territórios recém-conquistados ou populações pagãs. O verdadeiro gênio do sistema residia em sua capacidade de adaptar-se a diferentes contextos culturais, sociais e religiosos, penetrando até mesmo em comunidades aparentemente integradas ao tecido imperial há gerações. Na cidade de Argentoratum, antiga colônia romana agora completamente absorvida pela administração carolíngia, manifestava-se uma das formas mais insidiosas de controle: o protocolo da linhagem comprometida, Protocolum Stirpis Compromissae. Era uma manhã de primavera quando Roland, um próspero comerciante têxtil de 40 anos, recebeu a visita que secretamente temia há mais de uma década.
2 homens em trajes civis discretos, sem insígnias oficiais visíveis, apresentaram-se à sua porta. Não foi necessário que se identificassem formalmente. Roland reconheceu imediatamente o comportamento característico, o olhar penetrante e avaliador, a postura que combinava deferência social superficial com autoridade subjacente absoluta. Eram oficiais do que os habitantes locais chamavam em sussurros de Câmara das Linhagens, Camera Stirpium, uma instituição não oficialmente reconhecida, mas cujo poder se estendia pelos recantos mais íntimos da sociedade. Mestre Roland, disse o mais velho dos visitantes com um sorriso que não alcançava seus olhos. Somos portadores de notícias que certamente lhe interessarão. Podemos entrar para discutir o assunto em privacidade. Não era realmente uma pergunta. Roland assentiu silenciosamente, conduzindo-os ao escritório nos fundos de sua residência, um espaço normalmente reservado para negociações comerciais importantes. Sua esposa Adeline, percebendo a natureza dos visitantes, imediatamente retirou-se para os aposentos superiores, levando consigo as 2 filhas adolescentes do casal. Ela também conhecia o protocolo não escrito. Quando tais homens apareciam, mulheres e crianças tornavam-se invisíveis. Uma vez acomodados, o oficial mais velho, que se apresentou apenas como Thierry, extraiu de sua bolsa de couro um pergaminho selado com cera vermelha ostentando um símbolo que não era exatamente o selo imperial oficial, mas uma variação sutil utilizada apenas para comunicações desta natureza específica. Como é do seu conhecimento, mestre Roland? Começou Thierry. Sua voz, adotando o tom formal de quem recita um texto longamente ensaiado. O bem-estar do império depende da pureza e integridade de suas linhagens familiares, especialmente aquelas que ocupam posições de influência econômica ou social. Roland manteve a expressão cuidadosamente neutra, mas seu estômago contraiu-se dolorosamente. Sabia exatamente o que viria a seguir. Durante uma revisão rotineira dos registros familiares da região, continuou Thierry, certas irregularidades emergiram concernentes à ascendência de sua venerável casa. Fez uma pausa estudada, observando atentamente a reação de Roland. Especificamente, existem evidências sugerindo que seu avô materno, Sigismund de Colmar, pode ter tido ancestralidade saxônica não declarada, potencialmente relacionada a elementos que resistiram à cristianização adequada. A acusação era apresentada como descoberta burocrática, mas suas implicações eram devastadoras. Nos territórios plenamente integrados do Império, a identidade étnica raramente era mencionada abertamente como fator de discriminação, diferente das fronteiras, onde a distinção entre conquistadores e conquistados permanecia explícita. Em vez disso, o sistema operava através deste mecanismo oblíquo de irregularidades genealógicas, sempre ligadas a insinuações de impureza religiosa ou deslealdade histórica. Naturalmente, prosseguiu Thierry, tais questões de linhagem são complexas e frequentemente sujeitas a interpretações. A Câmara das Linhagens existe precisamente para oferecer clarificação em tais circunstâncias. Seu companheiro mais jovem, que até então permanecera em silêncio, abriu uma segunda pasta, extraindo um documento diferente, este sem selo oficial de qualquer tipo. Este é um protocolo de regularização de linhagem, explicou, estendendo o documento para que Roland pudesse examinar os termos meticulosamente caligrafados. Através dele, quaisquer
Preservar as ambiguidades concernentes à sua ascendência podem ser oficialmente resolvidas, permitindo que sua família mantenha seu status atual e privilégios associados. Roland sabia ler perfeitamente, mas permitiu que o oficial explicasse os termos mesmo assim, ganhando tempo para controlar sua respiração e o tremor incipiente em suas mãos. O documento não era uma novidade para ele. Outros comerciantes haviam passado pelo mesmo processo, embora o assunto fosse discutido apenas em conversas extremamente privadas, frequentemente facilitadas por quantidades significativas de vinho. Os termos eram sempre os mesmos, variando apenas em detalhes específicos. Em essência, o protocolo de regularização exigia 3 formas de compensação: financeira, informacional e o que era eufemisticamente chamado de contribuição biológica à purificação linhageira. A compensação financeira era direta, uma taxa de processamento administrativo substancial, geralmente equivalente a aproximadamente 1/5 do patrimônio total do indivíduo. Não era tecnicamente um confisco, mas um investimento em projetos imperiais específicos que nunca eram claramente identificados. O componente informacional exigia que Roland se tornasse um informante regular, relatando sobre as atividades comerciais, conexões e conversas privadas de colegas comerciantes, particularmente aqueles com contatos em regiões fronteiriças ou reinos estrangeiros. Era, porém, o terceiro requisito que tornava o protocolo particularmente perturbador. O texto utilizava linguagem deliberadamente opaca, referindo-se a contribuições para o fortalecimento da pureza linhageira através da incorporação supervisionada a linhagens verificadas. Na prática, isso significava que membros femininos da família, geralmente filhas, às vezes esposas, seriam incorporadas a programas de casamentos arranjados com famílias de linhagem carolíngia pura verificada. Preservadamente, homens muito mais velhos em posições administrativas intermediárias que utilizavam este sistema para adquirir esposas jovens de famílias comerciantes prósperas. O aspecto mais insidioso era que estas uniões eram apresentadas não como punição, mas como privilégio. Uma oportunidade para elevar a família afetada através de conexões com linhagens mais prestigiosas. As jovens mulheres seriam enviadas para períodos preparatórios em instituições especiais, onde aprenderiam etiqueta apropriada e, mais importante, receberiam doutrinação intensiva para aceitarem seu papel como purificadoras da linhagem familiar. Considerando sua posição respeitável na comunidade e seu histórico de contribuições ao bem-estar econômico regional, concluiu Thierry, a Câmara das Linhagens está preparada para oferecer termos particularmente generosos. Apenas uma de suas filhas seria requisitada para o programa de incorporação linhageira, com a possibilidade de uma união com a família do próprio conselheiro regional de comércio, uma honra excepcional, certamente. Roland manteve sua expressão composta com esforço sobre-humano. Sabia que não havia escolha real. Recusar o protocolo de regularização significaria não apenas ruína financeira através de impostos especiais repentinamente descobertos ou contratos imperiais cancelados, mas, eventualmente, acusações mais sérias, heresia, traição ou o sempre útil comportamento prejudicial à ordem imperial, que poderiam resultar em confisco total de propriedade e exílio, se
senão execução. A Câmara é muito generosa, respondeu com voz cuidadosamente modulada. Naturalmente, precisarei de alguns dias para organizar os recursos financeiros necessários e preparar minha família para a honra concedida. Thierry sorriu com satisfação profissional. Certamente, retornaremos em 5 dias para finalizar os arranjos. Até lá, este assunto permanece, obviamente, em estrita confidencialidade. Quando os oficiais partiram, Roland permaneceu imóvel em seu escritório por longos minutos, contemplando a magnitude do que acabara de acontecer. O mais cruel era a forma como o sistema transformava o que era essencialmente extorsão e tráfico humano institucionalizado em um processo administrativo banal, quase rotineiro. Não havia torturas físicas espetaculares ou humilhações públicas, apenas esta violência burocrática fria, apresentada como procedimento regular de governança. Em outras regiões do Império, o controle sobre as populações manifestava-se através de mecanismos ainda mais engenhosos e perturbadores. Nas antigas terras lombardas do norte da Itália, agora plenamente incorporadas ao domínio carolíngio, a tradição local de patronos familiares e comemorações comunitárias havia sido meticulosamente cooptada e transformada em um instrumento de vigilância social conhecido como Sistema dos Círculos Observantium, Sistema Circulorum Observantium. Na pequena cidade de Verona, os preparativos para o festival de São Zenão, padroeiro local, estavam em andamento. Superficialmente, as celebrações pareciam preservar tradições lombardas antigas, com procissões, banquetes comunitários e performances teatrais religiosas. Mas, sob esta fachada de continuidade cultural, uma transformação profunda havia ocorrido. Na praça principal, artesãos trabalhavam na construção do que era conhecido como Círculo da Comunhão, Círculos Communiones, uma estrutura temporária circular com diâmetro de aproximadamente 30 passos. O círculo era dividido em segmentos concêntricos, cada um representando diferentes níveis de status social e proximidade ao poder imperial. No centro estaria posicionada a cadeira da observação, Cathedra Observationis, ostensivamente reservada para o representante episcopal, mas que na prática seria ocupada alternadamente por oficiais administrativos carolíngios durante os 3 dias de festividades. Giancarlo, mestre carpinteiro responsável pela construção, trabalhava com expressão sombria. Como muitos artesãos locais, havia sido instruído sobre certos aprimoramentos que deviam ser incorporados discretamente à estrutura. Sob a orientação de um funcionário imperial que se identificava apenas como consultor arquitetônico, instalava uma série de pequenos furos e aberturas nas divisórias decorativas, posicionados estrategicamente para permitir que aqueles no centro observassem os participantes nos círculos externos sem serem notados. Mais perturbador ainda eram os bancos que circundavam o perímetro externo da estrutura. Seguindo instruções específicas, Giancarlo havia construído cada assento com uma pequena cavidade oculta sob o estofamento, contendo um mecanismo simples, mas engenhoso. Quando pressionado pelo peso de uma pessoa sentada, o mecanismo registrava sutilmente na madeira abaixo quantas vezes o ocupante se levantava e senta novamente durante as cerimônias. Este dado aparentemente trivial seria posteriormente analisado por especialistas imperiais em comportamento. Levantamentos frequentes durante menções à autoridade imperial ou bênçãos episcopais eram interpretados como possíveis indicadores de desconforto ou resistência psicológica.
Os bancos da seção norte estão prontos para a instalação dos dispositivos especiais, informou Giancarlo ao supervisor em voz baixa, evitando mencionar a natureza exata destes dispositivos. Pequenos recipientes de cerâmica contendo substâncias aromatizadas que seriam posicionados sob assentos específicos, geralmente designados para indivíduos sob vigilância particular. Os aromas, imperceptíveis para o ocupante, eram formulados para induzir sutis alterações psicológicas, leve ansiedade, sugestibilidade aumentada ou letargia, dependendo da composição específica. O sistema dos círculos observantes estendia-se muito além da estrutura física temporária. As próprias festividades haviam sido gradualmente modificadas ao longo de décadas para incorporar elementos de controle psicológico e extração de informação. O tradicional vinho comunitário, distribuído durante os banquetes, era agora sutilmente dosado com substâncias que reduziam inibições e aumentavam loquacidade. Os confessionários temporários, estabelecidos para a ocasião, uma inovação aparentemente piedosa introduzida pela administração carolíngia, eram construídos com propriedades acústicas específicas que permitiam que conversas fossem monitoradas por escribas ocultos. Talvez o elemento mais insidioso fosse o coro das crianças abençoadas, Chorus Puerorum Benedictorum, uma tradição aparentemente inocente, onde crianças locais, após meses de ensaios em uma escola especial estabelecida pelo clero imperial, apresentavam canções e recitações durante as festividades. O que os pais não sabiam era que, durante este treinamento, as crianças eram sutilmente interrogadas sobre conversas e comportamentos observados em seus lares, usando técnicas sofisticadas de questionamento indireto desenvolvidas por especialistas psicológicos a serviço do império. As informações assim coletadas raramente resultavam em prisões ou punições diretas. Isso seria contraproducente, revelando o verdadeiro propósito do sistema. Em vez disso, alimentavam um vasto arquivo de conhecimento sobre a população local, permitindo intervenções precisas e personalizadas quando necessário. Um comerciante identificado através deste sistema como potencialmente descontente poderia repentinamente encontrar-se beneficiado por uma redução tributária temporária ou um contrato imperial lucrativo, neutralizando o descontentamento antes que cristalizasse em resistência ativa. Esta abordagem, combinar vigilância oculta com manipulação psicológica sutil e ocasionais recompensas estratégicas, representava a forma mais avançada do controle carolíngio, implementada principalmente em regiões consideradas plenamente pacificadas, mas sempre com potencial latente para resistência cultural ou econômica. Enquanto preparativos similares ocorriam em dezenas de comunidades através do Império, nas profundezas de uma floresta remota na fronteira oriental, uma cena muito diferente se desenrolava. Um grupo de 7 indivíduos movia-se silenciosamente entre árvores antigas, seguindo trilhas invisíveis para olhos não treinados. Eram membros do que a administração imperial classificava como culto da memória antiga, Cultus Memoriae Antiquae, uma rede clandestina dedicada à preservação de conhecimentos e práticas pré-cristãs. A líder do grupo, uma mulher de meia-idade que adotara o nome Freya em homenagem à deusa nórdica, havia sido outrora Adalaide, filha de um administrador carolíngio de nível médio.
Sua transformação começara 15 anos antes, quando, trabalhando como escriba auxiliar na biblioteca episcopal, descobrira por acaso documentos detalhando técnicas imperiais de manipulação psicológica e controle social. O choque desta revelação levara-a a questionar tudo o que conhecia sobre o império que havia servido lealmente, eventualmente fugindo para unir-se aos últimos praticantes das tradições antigas que sobreviviam nas margens do mundo carolíngio. O grupo aproximava-se agora do que aparentava ser apenas uma formação rochosa natural, parcialmente coberta por vegetação densa. Freia fez um gesto sutil e seus companheiros espalharam-se em um perímetro defensivo enquanto ela inspecionava cuidadosamente a área circundante. Satisfeita de que não haviam sido seguidos, pressionou uma sequência específica de pontos quase imperceptíveis na superfície rochosa, revelando a entrada de uma câmara subterrânea. Um dos muitos repositórios da memória, repositória memoriae, estabelecidos pela rede em locais remotos através do Império. O interior da câmara era surpreendentemente sofisticado. Paredes reforçadas com madeira tratada para resistir à umidade, sistemas de ventilação discretos e, mais importante, prateleiras contendo dezenas de recipientes de cerâmica hermeticamente selados. Cada recipiente abrigava pergaminhos ou tabletes de cera contendo conhecimentos proibidos. Não apenas textos religiosos pagãos, mas documentação meticulosa sobre as técnicas de controle psicológico utilizadas pelo Império. Trouxemos mais informações, anunciou Freia para a guardiã da câmara, uma anciã que raramente deixava o refúgio subterrâneo. Detalhes sobre um novo ritual sendo implementado nas terras lombardas, algo chamado Sistema dos Círculos Observantes. A anciã assentiu gravemente, indicando uma mesa de trabalho onde Freia poderia transcrever as informações trazidas. Este era o verdadeiro propósito do culto da memória antiga, não apenas preservar tradições religiosas pré-cristãs, como as autoridades imperiais acreditavam, mas documentar meticulosamente os próprios mecanismos de controle carolíngios, criando um arquivo secreto que, esperavam, eventualmente permitiria desenvolver contramedidas efetivas. Também trazemos um resgatado, continuou Freia, sinalizando para que um dos membros mais jovens do grupo se aproximasse. Era um rapaz de aproximadamente 20 anos, com olhar atordoado e movimentos hesitantes característicos daqueles recém-liberados de processos intensivos de manipulação psicológica. Ele estava na fase final de preparação no mosteiro de São Cipriano. Conseguimos interceptar o transporte antes que o condicionamento fosse completado. A anciã examinou o jovem com olhar experiente e compassivo. O procedimento específico? Perguntou. Dissolução da vontade, 3º estágio, respondeu Freia. Mas interrompemos antes da fase de consolidação mnemônica. Acreditamos que a recuperação seja possível. O jovem seria o 12º indivíduo que o grupo tentaria desprogramar, usando técnicas desenvolvidas através de anos de experimentação cuidadosa. O processo era lento e, frequentemente, apenas parcialmente bem-sucedido, mas cada caso fornecia informações valiosas sobre os métodos imperiais e possíveis contramedidas. Há mais, disse Freia, sua voz assumindo um tom de urgência contida. Confirmamos rumores sobre um novo centro de desenvolvimento em Fulda. Estão chamando de Academia da Harmonia Social, Academia Harmoniae Socialis, mas fontes confiáveis indicam que se trata de um laboratório para técnicas ainda mais avançadas de manipulação cognitiva em larga escala.
A anciã empalideceu visivelmente. Os rumores sobre os cantos de concórdia são verdade, então? Freya assentiu sombriamente. Aparentemente, estão desenvolvendo sequências musicais específicas que, quando executadas em cerimônias públicas, induzem estados emocionais previsíveis em grandes grupos. Combinadas com sermões estruturados de forma particular, podem potencialmente implantar conceitos e direcionamentos comportamentais em populações inteiras simultaneamente. O que Freya descrevia representava o ápice das ambições do sistema de controle carolíngian, transcender a necessidade de manipulação individual ou de pequenos grupos para implementar influência psicológica em escala populacional. Os experimentos em Fulda, conduzidos sob a supervisão direta de teólogos e médicos da corte imperial, buscavam sintetizar conhecimentos antigos sobre música e retórica com descobertas recentes sobre fisiologia humana e comportamento coletivo. Documentos internos, alguns dos quais haviam sido interceptados pela rede de Freya através de agentes infiltrados, descreviam o objetivo final como harmonização cognitiva populacional, harmonizatio cognitiva populationis, um estado em que comunidades inteiras poderiam ser direcionadas a aceitar novas políticas, impostos ou restrições, não através de coerção explícita, mas através de alteração sutil e coordenada de percepções coletivas. Precisamos de mais informações sobre esta academia, decidiu a anciã após longa reflexão. E mais importante, precisamos de amostras dessas sequências musicais para desenvolver proteções. Freya hesitou brevemente. Infiltrar Fulda será extremamente perigoso. A segurança é muito mais rigorosa que em São Cipriano ou outros centros que documentamos anteriormente. Sem alternativa, respondeu a anciã com finalidade. Se estas técnicas forem aperfeiçoadas e implementadas em larga escala... Deixou a frase incompleta, mas a implicação era clara. Enfrentariam não apenas a supressão contínua de tradições antigas, mas potencialmente o fim da própria possibilidade de resistência futura, com populações inteiras condicionadas a acolher sua própria subjugação como harmonia social desejável. Esta era a verdadeira face do sistema de controle carolíngio em seu auge. Não simples dominação através de força militar ou mesmo terror psicológico individualizado, mas uma aspiração a uma forma de poder tão sutil e penetrante que suas vítimas jamais perceberiam a própria condição de subjugação. As práticas íntimas perturbadoras documentadas por Freya e seus companheiros representavam não apenas atrocidades isoladas, mas componentes de um sistema integrado e evolutivo que ameaçava transformar a natureza fundamental da sociedade europeia por gerações. Assim, permanecem nas sombras da história as tradições íntimas perturbadoras do Império Carolíngio. Rituais como a marca oculta, o trono da recordação, o batismo do corpo desperto e o procedimento da dissolução da vontade foram criados para submeter não apenas os corpos, mas as mentes e almas de populações inteiras. O verdadeiro horror não residia apenas na dor física, mas na sofisticação calculada com que destruíam identidades. Transformavam vítimas em cúmplices e apagavam os traços de sua própria existência dos registros oficiais. O que você faria se descobrisse que sua própria comunidade havia sido manipulada por gerações, com memórias coletivas implantadas para substituir a verdade histórica?
Em nosso canal, você encontrará outros relatos igualmente sombrios sobre os segredos ocultos que os poderes dominantes sempre tentaram enterrar. Agradecemos sua atenção. As sombras do passado jamais desaparecem completamente. Elas apenas aguardam pacientemente para serem reconhecidas.